Noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro síncrono. E hoje a gente vai falar, eu não, né, mas a gente trouxe um pessoal aí bem legal que vai falar a respeito de ética e disciplina, tá ok? A apostila antiga, ela trazia, né, do conteúdo dela, duas resoluções do Conselho de Administração Nacional. A primeira falava sobre conciliação, acreditem, antes de se abrir um processo administrativo, o certo seria que a gente tentasse fazer uma conciliação para que o processo não fosse adiante, né? Para que ambas as partes saíssem satisfeitas. E a segunda resolução falava propriamente dos procedimentos com relação à área disciplinar da nossa instituição. Hoje, desde novembro de 2022, depois de um trabalho bem interessante desenvolvido pela área de gestão institucional do Conselho de Administração, foi feita uma nova resolução que engloba essas duas partes. E por conta disso, eu resolvi trazer para vocês a Daniela, que é a nossa presidente do Conselho de Administração Nacional, que eu posso dizer aqui bem tranquilamente que é a mãe desse projeto que a gente desenvolveu no Conselho. E para ajudar, para dar um conteúdo a mais aí, trazer um pouco dessa experiência que é muito grande, eu trouxe para vocês o Rafael Tosh, que é uma pessoa que trabalhou durante muito tempo na área na área disciplinar, né? no conselho, na Comissão de Ética e Disciplina Nacional. Então, Dani, por favor, se apresenta aí, depois o Rafael, pode dar sequência. Sucesso aí para vocês e um bom encontro aí para todo mundo, beleza? Fica à vontade, Dani. Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Espero que estejam bem, né? Estou aqui distante de vocês fisicamente. Boa noite. Todo o país, mas podem acreditar que de coração eu estou aí junto, bem pertinho de Minas Gerais. A maioria de vocês, eu acredito. Tá? Eu agradeço desde já a oportunidade de estar numa região escoteira distinta da que eu faço parte. Isso para mim é muito honroso e com muito orgulho, né? Eu venho aqui estar essa noite com vocês. Agradeço as palavras do Klaus, ele é sempre bem generoso, né? Então desconfiem da generosidade dele, mas o Papa de tudo isso, que sabe muito mesmo, é o Tostes, que está aqui com a gente. Né? Ele trabalhou aí, vamos dizer que eu conheço a parte administrativa disciplinar de outras instituições, né? Porque já trabalhei a minha profissão, para quem não sabe, eu sou advogada, né? E já trabalhei nesse setor em outras instituições, gosto da matéria, mas nos últimos anos, vamos dizer aí, eu trabalho mais na parte, vamos dizer, teórica. Né? E o Tostes aí vem com a sua experiência total aí de parte prática e dentro da nossa instituição, né? Mas obrigado pela oportunidade. Eu sou a Daniela, então sou aqui de Santa Catarina, atualmente presidente do Conselho de Administração Nacional. No Grupo Escoteiro eu atuo no ramo Lobinho e também como dirigente, atual diretora administrativa. E estou aí para a gente fazer a nossa troca de hoje e aprendermos. Tostes está contigo. Obrigado a todos, boa noite. Então, eu sou o Rafael Tostes. Eu entrei como membro juvenil lá em 1984 como Lobinho, em Brasília. E aí, em 2010, eu me mudei para Curitiba e hoje estou em Curitiba. Sou da região escoteira do Paraná, atualmente diretor jurídico da região escoteira do Paraná. Eu sou pai de Lobinha e membro da comissão fiscal do meu grupo. Por hora, tá bom, o grupo tá bom, já é muito trabalho que a gente tem. Eu fui por 16 anos membro da Comissão de Ética e Disciplina Regional ou Nacional. Nesse meio tempo, eu fiquei 3 anos como membro do Conselho de Administração Nacional. Então, atuei muito voltado para ética e disciplina e por isso eu venho aqui me disponibilizar para ajudá-los
a compreender um pouco aí do processo ético-disciplinar dentro da nossa instituição. Conversei com a Dani essa semana como abordar esse assunto com vocês de uma forma agradável e que não seja maçante, né? É um assunto que eu sou apaixonado por ele, mas que, como diria Rubem Tadeu, quando escrevi o livro do manual, o manual de disciplina, manual prático disciplinar, o Rubem Tadeu fez a nossa apresentação e disse: a gente nem devia precisar disso na nossa instituição. Mas nós precisamos, né? Então, a gente quer conversar com vocês explicando e apresentando um pouco a questão filosófica, se me permitem usar esse termo, da ética e disciplina da nossa instituição. Então, Dani, não me deixe falar sozinho, você tem que falar também. Então, a todos, desde já, uma boa noite. Espero que essa primeira hora a gente vai explicar o que a gente tem para explicar e depois nós teremos um tempo para vocês poderem fazer perguntas à vontade, tá? Então, não se sintam acanhados de nessa primeira hora também perguntarem o que quiserem, mas anotar o que quiserem e perguntar a partir do segundo momento, tá? Quer começar, Dani? Paulo, a gente pode já começar direto? Sim, né? Então. Ô, Dani, já está na mão de vocês aí. Pode tocar para frente aí, beleza? Pessoal, então, o que vem a ser, né? Fica sempre naquela dúvida, assim, né? O que é um processo, um procedimento, né? Que a gente chama até de procedimento, não deixa de ser um processo administrativo disciplinar. O que vem na nossa cabeça, né? Então, como o Tostes nos trouxe inicialmente, o ideal, né? O ideal era que a gente nem precisasse regulamentar isso dentro da nossa instituição diante dos nossos valores e princípios já escoteiros. E aí a gente pensar, mas para eu ter valores e princípios, eu preciso ser escoteiro? Não. Valores e princípios a gente precisa trazer da nossa vida também, né? Qual é o meu valor? Qual é meu valor agregado como pessoa? Qual é o meu princípio como pessoa? E aí eu volto sempre lá na nossa promessa escoteira, né? Então, eu prometo, não é alguém que promete no meu lugar. Só que a gente sabe que muitas vezes foge da nossa alçada e a gente é ser humano e a gente tem sangue e muitas vezes, vamos dizer, num linguajar mais popular, não é sangue frio de barata, né? Eu não sei se barata realmente tem sangue frio, mas vamos dizer assim, para dar uma descontraída, a gente é ser humano e a gente está passível de erros. Isso é comum. Agora, a gente precisa também entender se esse erro é voluntário, né? Eu errei sabendo que eu estou errando, ou eu errei sem achar, né? Sem imaginar que eu estou errando. E aí, o que acontece? Isso passa um pouco da nossa alçada, porque também depende da outra pessoa com qual a gente se relaciona. Então, a gente começa a pensar nós, enquanto ser humano, nesse contexto. E aí, antes da gente entrar na legislação mesmo que existe nos escoteiros do Brasil, como o Cláudio nos trouxe, ela foi amplamente reformada em novembro de 2022 pelo Conselho de Administração, e ele trouxe várias nuances que antes existiam em normas separadas, mas outras coisas veio um pouco para facilitar até mais o trabalho da Comissão de Ética e Disciplina, as relações, tá? E aí a gente começa a pensar qual é a finalidade de um processo administrativo disciplinar. O que vem na cabeça? Vem no sentido, para muitos, eu acredito, a sensação de punir. Né? E não é tudo que se busca através de um processo administrativo disciplinar, e sim se busca com o objetivo saber a verdade real dos fatos. O que realmente aconteceu naquela situação que fugiu à regra, né? Fugiu da disciplina regulamentar, fugiu da disciplina do dia a dia. E aí a intenção não é a punição, não é? Hoje nós temos, né, a suspensão, nós temos a exclusão,
a gente tem a pena de advertência, penalidade, né? Isso é uma consequência de quando se busca a verdade daquilo que aconteceu, a pessoa se enquadra numa norma e ela precisa, sim, ser responsabilizada. E aí a nossa instituição, ela tem uma, vamos dizer, uma escala, né? O que se considera para advertência, o que se considera para suspensão, para exclusão. Enfim, tudo isso é delimitado, não é subjetivo, né? E aí depois a gente entra no processo propriamente dito. Mas essa é a intenção de um processo administrativo disciplinar, buscar a real do que acontece. Por isso que existe uma fase muito importante, que é, além da denúncia, a fase de instrução. Para quem não é do mundo jurídico, o que é instrução? É instruir, é procurar as provas, dar oportunidade que as pessoas apresentem as provas. Depois a gente entra um pouquinho nesse detalhe do que é considerado parte, depois até o Toshi pode explicar essa parte, né? Do que é considerado parte, porque o denunciante não é parte, enfim. Então, essa é a ideia do processo, certo? E aí eu preciso, quando denunciante, vamos dizer, ter consciência de que uma outra pessoa vai precisar se defender daquilo que realmente eu estou denunciando. Então, eu não posso, eu tenho que ter responsabilidade enquanto pessoa de estar fazendo algo verdadeiro, que realmente aconteceu. E tenho que medir as consequências do que aquilo vai ocasionar na vida da outra pessoa e também da nossa instituição. Tá? Essa, num primeiro momento, é uma visão mais geral, que seria o procedimento administrativo. Mas, desde já, eu gostaria de ressaltar para vocês, antes que a gente esqueça, que há uma confusão na nossa instituição. Semana passada, eu até conversava com o auditor nacional. Há uma confusão de entendimento com relação ao canal de conduta que existe no nosso site. O canal de conduta que existe no nosso site, ele não é para fazer denúncias éticos disciplinares. Acontece de algum ato relatado lá entrar na esfera ético-administrativa disciplinar, mas nem todo fato lá é passível do famoso FAD. Tem essa confusão. O que é o canal de conduta? Ele é ligado lá na política de governança. Um dia o Klaus pode trazer para vocês uma explicação melhor, marcar um outro encontro para explicar a política de governança. O porquê que existe o canal de conduta. E as pessoas acabam se equivocando e às vezes brigam com o cara da barraca do lado e sai colocando já lá no canal de conduta. Né? Ou então algo que nem é contra as normas disciplinares, mas é contra o seu entendimento pessoal, ele já coloca no canal de conduta. Né? Então a gente tem que pensar muito quando usar esse instrumento que está à nossa disposição. Ele precisa ser usado com consciência. E aí a gente volta lá na frase principal. O que é o foco de um processo administrativo disciplinar? Buscar a verdade dos fatos. Agora eu passo um pouquinho para o Paulo. Isso. Eu vou complementar as informações que a Dani passou, uma visão um pouco mais prática para vocês poderem entender essa questão. Primeiro, o que é o processo administrativo disciplinar da União dos Roteiros do Brasil, ele busca, a Dani bem falou, é a verdade dos fatos. Mas essa verdade é baseada em quê? Numa moral coletiva. Ele é um processo administrativo da instituição. Não é um processo administrativo da Maria Aparecida contra o Jocelino. Não é um processo administrativo de A contra B. É um processo administrativo em que alguém desrespeitou o regramento da instituição, não o regramento pessoal do Manassés, não o regramento pessoal do Adnilson, tá?
desrespeitando a moral e a ética pessoal de cada uma, mas nós estamos tratando de um processo institucional, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos um pouco radicais, mas entendo que são apenas exemplos. Numa região, um chefe tem a mania de chegar e dar um peteleco na cabeça do... E aí, chefe? Um tapa na cabeça. Tem um outro chefe de uma outra região que estava na reunião e não gostou da brincadeira e denuncia isso. Veja a situação que a gente está. Isso deixou de ser uma simples brincadeira, passou a ser uma agressão física. A visão tem que ser muito mais ampla, tem que ser institucional, não necessariamente daquele caso em específico. Um presidente de uma região não esticou a mão esquerda para o presidente da outra região. Olha o processo administrativo que eu tenho que abrir porque o outro não esticou a mão esquerda para o outro irmão. São coisas que não têm valor jurídico para a instituição. Tá? Eu entendo que o processo administrativo disciplinar da instituição ele tem que ter um valor coletivo. Tá? Essa é a primeira coisa. O que a Dani falou da questão das partes, o que são as partes? A parte é a parte denunciante e a parte denunciada. Só que a parte denunciante, ela não é parte no processo. Ela só trouxe ao conhecimento desta instituição que alguém desrespeitou uma de suas regras ou uma regra que importe para essa instituição. Então, vou dar um exemplo. Os chefes escoteiros estavam brincando de tacar pedra para o outro lado do muro. Do outro lado do muro, acertaram a cabeça de uma pessoa que estava passando. Esta pessoa veio na instituição e contou: aquelas pessoas tacaram pedra em mim. Se essa pessoa que contou isso, dali uma semana, tem um infarto e morre, o processo continua. O processo não termina, porque não é aquela pessoa contra os denunciados. É a instituição contra os denunciados. É a instituição discutindo uma de suas regras que foi desrespeitada. Tá? Essa é uma questão muito importante. Eu não vou entrar na questão do canal de conduta, porque eu tenho opiniões pessoais, a Dani vai ficar brava comigo, eu não vou falar do canal de conduta. Mas o nosso código de conduta desta instituição são apenas 2. Chama-se a promessa e a lei escoteira. São os códigos de conduta que nós devemos seguir. O que está escrito ali, se todo mundo seguir o que está escrito ali bonitinho, vai dar tudo certo. Tá? Então, essa é a questão importante que eu queria trazer para vocês. E falar um pouco dessa questão das 3 leis que existiam antes. Né? Antes nós tínhamos a Resolução 003/2008, que era a resolução disciplinar da OEB. Aí depois nós tínhamos a Resolução 09/2009, 03/2009, que tratava da mediação. Isso, que tratava da mediação. A mediação era a diretoria, a lei chamaria a Cristi para conversar com outra pessoa que agora eu não consigo ver. Vocês 2 brigaram na festa junina do grupo, vamos conversar aqui para essa briga não acontecer. Isso hoje existe todo na mesma resolução. Tentando facilitar para todos, na mesma resolução existe essa definição. Então, hoje, na mesma resolução, nós tratamos de processo administrativo disciplinar, de sindicância, de conciliação, está tudo no mesmo processo. Tá? Aí vai dizer, nós temos advertência, suspensão e exclusão. Nós precisamos necessariamente chegar a isso? Às vezes não. Às vezes vale a diretoria, um puxão de orelha informal, vale mais do que uma dessas punições. Mas aí é outra discussão. Vamos continuar falando dessa questão ética e importante que a gente tem que levar em consideração. Dani. Então, pessoal, aí dentro dessa questão de processo, né? Não é uma escolha nossa também, tanto instituição ter ou não ter. A gente já falou que o ideal era que não existisse processos administrativos disciplinares se a gente levasse realmente em conta a nossa lei e a nossa promessa, como muito bem ressaltou o Tostes,
né? E, inclusive, os nossos valores como pessoa, né? Eu sempre digo, a gente não precisa ser escoteiro para ser bom, para ser ético, para ser disciplinado. E aí, para a gente tem esse plus a mais, porque a gente promete realmente seguir isso. E aí a gente ensina tanto isso para os nossos jovens, né? E às vezes a gente esquece de pensar. É claro que, na visão prática, tá, pessoal, a gente, aí o Tosh pode até, com a experiência que ele tem, eu fui diretora jurídica regional, então alguns pais também passaram por mim, aqui na minha região. O que a gente vê? Hoje, o denunciante não é mais considerado parte, antigamente sim e tal, e aí com a nova resolução foi mudada essa redação e essa visão mais moderna, como o Tosh nos trouxe. Só que a gente vê muito a pessoa do denunciante, um adulto, e da pessoa denunciada, um adulto voluntário também. Tá? A gente vê muito disso. Né? Mas é claro que a gente tem que ter em mente que o denunciante pode ser um pai, pode ser até um jovem sendo representado pelo pai. Né? Claro, o jovem não vai, talvez um sênior, um pioneiro, né, que já tem mais de 18 anos, o pioneiro, ele entre lá e faça uma denúncia, enfim, né, encontre um e-mail, um canal adequado, enfim e tal. Mas a gente sabe que os menores podem ser representados por seus representantes legais, no caso. Né? Só que é mais comum a gente ver esse imbróglio e essas questões envolvendo processos administrativos de adultos para com adultos. Né? E aí entra aquela questão ali também, pessoal, que há questões e situações que envolvem esses PADs e eles são disciplinados, inclusive, pela nossa lei, às vezes civil e às vezes penal. Né? Às vezes algo que transgride a nossa regra administrativa, ela já está prevista lá no Código Penal, lá em outras leis também, certo? Por quê? Porque a gente sempre pensa, quando há processo administrativo disciplinar, a gente acaba pensando naquele foco do errado ligado, muitas vezes, a questões de pedofilia, questões de maus tratos, enfim. Mas não é só isso. Envolve, às vezes, improbidade administrativa. Para quem não conhece, probidade administrativa é questão de desvios, questões de regras que não foram cumpridas. Então, há vários fatos relacionados ao processo administrativo disciplinar. Ele é muito amplo. Né? E o que a gente precisa entender é que há que se desprender da natureza subjetiva dele e da questão pessoal, como o Tostes relatou. Eu não posso, Daniela, me sentir total. Eu tenho que ver qual é o desdobramento que faz para a minha organização, para a minha instituição. E a minha instituição, que no caso aqui é a UEB, ela precisa ter o interesse em saber a verdade real dos fatos. Né? Pode ferir a minha moral, pode ferir a minha ética enquanto pessoa, sim, mas ela deve ferir também o regramento institucional. E entra muito na esfera, quando a gente fala também, lá das questões políticas que envolvem, inclusive, a Constituição Federal. Né? Vamos lá entrar um pouco no procedimento administrativo. Por que é dado à parte denunciada a oportunidade de se defender e trazer a verdade real dos fatos do processo? Porque a nossa Constituição Federal dispõe que toda pessoa tem direito à defesa, ampla defesa, né? Os tipos de prova lícitas no Brasil, é claro. Né? Vamos supor, uma escuta telefônica. A escuta telefônica precisa ser uma prova legal e autorizada judicialmente. Eu não posso fazer uma escuta clandestina e trazer como uma prova, vamos dizer. Então, as provas precisam ser lícitas. Outra precisa dar oportunidade para trazer as testemunhas, porque aí a gente vai lá naquele primeira frase que eu falei para vocês. Se busca a verdade real dos fatos. Mas por que a gente tem tantos prazos para cumprir? Se a gente for ver a resolução, essa que é a 08/2022, ela traz bastante prazo para isso, prazo para aquilo. Por quê? Porque um processo, ele não pode ser eterno. Né? Ele deve ter um início, meio e fim dentro de um prazo, para que a pessoa também que está sendo
entre aspas, investigada, não se perdure no tempo com aquele processo. O ideal é que se cumpra todos os prazos. Mas a gente entende também que, às vezes, a instituição, o Tostes vai falar melhor para vocês, os números são absurdos, de quantos processos aparecem, que é assustador mesmo, sabe? Então, a gente tem que pensar bastante antes de fazer qualquer coisa dentro da nossa própria instituição. Né? Cumprir as normas, quando a gente tem as normas. Tem coisa do POR, esses tempos eu sei que chegou uma questão ligada ao uso do lenço. O uso do lenço é conforme o POR. Né? Então, o uso do lenço tem que ser aquelas regras do POR. Não cumpriu regra institucional, em tese, a gente tem lá deixar de cumprir as regras da instituição. Que regras são essas? São todas, sabe? Então, uma delas é o POR. Né? Então, tem N fatores que envolvem o processo administrativo disciplinar para que a gente chegue lá na aplicação da penalidade, que não é o que a gente quer, né? Mas às vezes é necessário. É verdade. Bom, tentando acrescentar e não falar muito, eu e o Cálcio deu azar, porque juntou eu e a Dani, os dois falam muito, né? Isso aí vocês estão com problema, né? Porque os dois são de falar demais. Mas, só um resumo, quem pode denunciar alguém nos processos administrativos disciplinares da UEB? Absolutamente qualquer pessoa. Absolutamente qualquer pessoa, sendo associado ou não, pai ou não, qualquer um pode ser denunciante dentro da nossa instituição. Como eu disse, é trazendo para a instituição que algum dos seus associados, ou terceiro, eu vou explicar os denunciados também, está descumprindo uma de suas regras. Então, denunciante pode ser absolutamente qualquer um. Se for um órgão, se for alguém que não é associado, se for alguém que não quer fazer por escrito, mas trouxe uma questão grave, a própria diretoria ou o Conselho de Administração Nacional podem abrir de ofício o processo disciplinar. Quem pode ser denunciado? Aí temos duas hipóteses. Qualquer associado maior de idade, na verdade são três hipóteses, eu vou explicar. Qualquer associado, a regra geral é qualquer associado maior de idade. Por que maior de idade? Porque os beneficiários devem ser tratados como beneficiários e lidados lá nas suas sessões. O caso mais raro, os lobinhos na sua alcateia, o caso ainda raro, os escoteiros na sua tropa, na sua corte de honra, sênios. E aí vem a questão dos pioneiros, que na atuação como pioneiros beneficiários, eles vão lidar lá no campo. Na atuação deles como membro adulto, eles serão tratados como adulto maior de idade. Tá? Então, qualquer associado maior de idade, desde que não seja pioneiro atuando como pioneiro, qualquer um que assim o esteja atuando. Um exemplo, o Giovanni está lá no grupo, mas não está registrado. Então, em regra, ele não é associado, mas ele está atuando no grupo já há um mês e prepara uma atividade e cria um caos na atividade e ele será devidamente processado como se associado fosse, porque ele estava na condição de associado quando participou das atividades. Então, essa é a única exceção que tem ao fato de ser associado ou não. Uma questão, quantos aqui são presidentes de grupo? Levantem a mãozinha. Olha aí, temos alguns. O nome que vai constar num processo contra a instituição no nível local, no nível regional e no nível nacional, o nome que vai constar é o do presidente ou da presidente. Lembre-se disso. Então, não tenham medo de dizer não. Não é uma palavra importante. Não tenham medo de dizer não. Prefiram dizer não, vai fazer isso, não vai fazer aquilo, do que deixar acontecer alguma coisa que pode dar um problema depois. É só uma frase, é uma questão. Mas eu queria trazer isso para dizer que aos presidentes, até por proteção pessoal, não engavetem processo disciplinar. Leve o processo disciplinar à frente. E a pessoa, mas isso é absurdo. Cara,
faz a sua defesa, apresenta seu contraditório, o processo vai ser pela extinção, pela absolvição e pronto, acabou. Agora, eu vou engavetar o processo e depois vão jogar para mim dizendo que eu protegi alguém e sobrou e lasquei a instituição. Então, todos vocês, na condição de dirigente, façam o processo na forma que está na nossa legislação. Façam ele correr. Especialmente aqueles que a prática delituosa tenha sido, ou a prática antiética tenha sido um crime. Acusou de roubar, acusou de assediar, acusou de coisas muito piores que a gente já teve. Qualquer coisa que seja crime, não engaveta em processo. Toquem ele para frente. Que a pessoa seja, no final, inocentada, beleza. Tenha consciência limpa de que eu fiz o que tinha que ser feito. Então, não deixem passar. Vocês, dirigentes, são os responsáveis pela proteção da instituição, e isso significa proteger crianças, jovens e adultos. Tá? A questão dos prazos que a Dani falou é muito importante. Eles são absolutamente importantes. Absolutamente importantes. Agora, alguém aqui está recebendo para ser chefe escoteiro? E eu ainda não recebi o meu salário esse mês. Tem 39 anos que eu não recebo o meu salário. Mas é porque a gente tem que fazer outra coisa, então não dá tempo de ser escoteiro o tempo integral. Então, os prazos devem ser cumpridos. Mas caso não os cumpra por impossibilidade, registrem isso. Gente, precisa de mais prazo aí, porque o negócio aqui apertou. A Comissão de Ética e Disciplina Nacional, quando eu era presidente, chegou a ter, em um momento, 120 processos. 120 parece um número tão pequeno, mas se eu contar para vocês que tinha 10 processos com mais de 5 mil páginas. Tratando de coisas muito sensíveis. Então, isso é um absurdo. É absurdo a gente precisar cuidar disso tudo. A gente tem que lidar com isso tudo. E eu ainda tenho esposa, filhos, família, trabalho e outras coisas que atrapalham esse negócio de ser escoteiro. Entendeu? Atrapalha um pouco o meu tempo de ser escoteiro. Então, prazo é importante, mas se por acaso passar o prazo, peçam mais prazo. É importante também. Dani? Uma questão importante também que o Totti destacou é que quando a diretoria do grupo, né, acaba não fazendo o que tem que ser feito, também pode sofrer um PAD, né, por estar pecando pela omissão, vamos dizer. A gente não peca só pelo ato cometido, sim pelo aquele ato que a gente deixa de fazer. E o que me chama a atenção um pouco nessa prática do dia a dia que a gente acaba vendo, no nível regional e no nível nacional, principalmente, é que quase tudo, quando se há uma denúncia, se manda quase que tudo lá para a nacional. E aí tem que vir descendo, não, isso aí tem que resolver lá na regional. Da regional vem, não, isso aí resolve lá no grupo. Então, o que a gente precisa ter ideia é que a maioria, vamos dizer, dos processos administrativos disciplinares são resolvidos dentro do grupo escoteiro. Só que há esse costume de fazer a denúncia direto para a região, a denúncia direto para a nacional. Né? Só que a gente acaba, vamos dizer, hoje está mais explícito isso nessa nova resolução. Mas que a gente queima etapas, muitas vezes, fazendo de maneira equivocada. Né? E às vezes porque não quer fazer dentro do próprio grupo, porque acha que fulano é amigo de ciclano, enfim e tal. Mas as coisas precisam se resolver na sua esfera de competência. A não ser que, vamos dizer assim, hoje eu, como integrante do CLAN, se tivesse que sofrer algum processo administrativo disciplinar em razão dessa função que eu exerço, no nível nacional. Mas, vamos dizer, o TOTS hoje está só no nível regional. Então, ele seria no nível regional em razão dessa função que ele ocupa. Né? Então, a gente tem que cuidar bastante disso. Se for preciso fazer alguma denúncia, precisa ter em mente aonde ela deve ser feita. Né? Não simplesmente chegar e tocar muita coisa de nacional e era lá no
Gente, eu vou discordar da Dani, mas vocês não fiquem, escutem mais ela do que eu, tá? É que eu tenho essa divergência com o meu presidente regional. Meu presidente regional acha que cada grupo tem que cuidar do seu, mas eu me preocupo com os grupos pequenos. Aqui na região do Paraná, a gente tem muito grupo pequeno. Então, um grupo que tem 20 adultos não consegue montar um processo disciplinar e isso, no geral, racha completo. Eu tenho aqui uns 20 com mais de 300 pessoas, beleza, nesses aí tá. Mas a minha sugestão é o contrário, manda para a região. A região Minas Gerais, como a região do Paraná, a região de Santa Catarina, a região do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, consegue resolver melhor do que gerar problemas no grupo. Minha opinião prática, pessoal. Né? Mas confie mais na Dani que em mim. Não, pessoal, vamos lá, vamos nos entender, vamos dizer assim em termos. É claro que há situações que é muito complicado que se resolva mesmo dentro do grupo, né? Mas há outras que há uma chance muito grande do grupo resolver, até porque a fase de conciliação hoje ela é muito explícita. Então, às vezes, assim, é algo muito pontual, às vezes entre um adulto e outro, que dá para a gente resolver. Então, a gente vai ter que também analisar caso a caso. A própria região, quando recebe lá, eu já vi casos da região resolver, mas já vi casos da região dizer, não, isso aqui dá para resolver melhor lá dentro do grupo escoteiro. O que a gente só tem que pensar daí como que eu, que não tenho experiência, vou saber onde que eu faço, né? Na dúvida, eu digo, como o Tostes falou, mande primeiro para a região. E não, eu concordo com ele, sabe, viu? Como a gente tem pontos de vista diferentes, mas a gente chega a se concordar também. Eu concordo que, na dúvida, mande para a região e a região distribui, né? Porque tem grupos muito pequenos realmente, mas o que a gente vê é uma prática de tudo debulhar lá no nível nacional, né? E assim como o nível nacional vai ter que ter esse feeling também de fazer as suas distribuições para a região e não direto para o grupo. Isso é muito sensível, né, pessoal, para quem não é a prática do dia a dia. Mas eu prefiro que vocês sigam o Tostes e mandem lá para a região, que a região vai saber o que vai fazer. Ainda mais se tiver um diretor jurídico que nem ele, super bom. Mas, na verdade, não se confunde com a diretoria jurídica, porque se vocês forem observar, quem analisa a admissão ou não da denúncia é a diretoria competente, que remete para a comissão de ética e que tem que fazer a instrução do processo, o relatório e tudo mais. Né? Mas façam com o Tocha também sabe como. Gente, assim, e aí falando um pouco do decorrer do processo, tem que fazer tudo por escrito. Não tem que fazer, não, eu ouvi dizer, não, eu ouvi ele ali, mas nem precisa, só coloca, ele falou aqui um negócio. Não, tudo por escrito. Lembre-se uma frase do Salamuni sempre foi dizer grandes frases. Então, uma das frases do Salamuni é: a gente vai passar, as pessoas passam, a instituição fica. Então, a nossa função é proteger a instituição, nossas crianças, jovens e adultos. Então, façam tudo por escrito. Guardem tudo em arquivo, tenham tudo bonitinho, seja no grupo, seja na região, seja na nacional. Tudo por escrito, bonitinho, não vai ter problema. Tá? Isso não sei quantos aqui são advogados. O processo disciplinar não é feito para advogados, é feito para escoteiros. Né? Eu sou advogado, por alguma sorte ou azar do destino, mas é um processo feito para escoteiros. Escoteiro analisando a atitude de escoteiro. Não é advogado analisando a atitude de escoteiro, não é juiz analisando, é escoteiro analisando escoteiro. Tá? Então, pensem sempre isso. Eu, Jéssica, escoteira, vou analisar a Iara, vou analisar um caso como Otávio, mas como escoteiro, não como juiz, não como advogado. Então, é sempre pensando no bem da instituição, no bem das crianças, jovens e adultos, como escoteiro dentro da nossa legislação. Tá? Esse é o processo ético disciplinar. Só explicando o procedimento, agora, o sistema prático primeiro vem a denúncia, é proposta a conciliação, ou não tem como fazer conciliação, aí vai se notificar a parte denunciada para apresentar defesa.
ela apresenta a defesa, então vem a produção de provas, a instrução, oitivas, a prova que precisar produzir para chegar naquela verdade real que a Daniela falou. Depois apresenta-se as razões finais e vem-se para o parecer da comissão de ética para que a diretoria possa decidir. A diretoria decide em cima deste parecer da comissão de ética. Ele é vinculativo, a menos que ele esteja errado. Então, eu, Rafael, comissão de ética, analisei errado, a diretoria pode decidir diferente, diminuir, manter ou aumentar o que foi decidido. E aí, em 10 dias, cabe recurso para a diretoria de nível superior, ou para o Conselho de Administração Nacional, se for decisão da lei. Tá? Esse é o roteiro padrão do processo disciplinar. Só cabe um recurso, não cabe 2, 3, 4, igual no mundo civil. Então, tem direito a um recurso, a um duplo grau de jurisdição. E, passado esse recurso, está decidido, terminou o trânsito em julgado, que a gente chama no mundo do direito, cabe ainda a revisão. Então, a revisão tem um período e tem uma discussão específica que pode acontecer, não vou entrar nesse mérito, mas existem alguns pontos que a instituição teve que evoluir e que aceitar algumas revisões com muito mais tempo. Mas não vou entrar especificamente nesse mérito dessa questão. Dani? E dentro de toda essa evolução que o Tosh nos trouxe de denúncia, instrução, julgamento, recurso, nós temos aí em qualquer fase do processo a questão da conciliação. Né? Hoje está lá que em qualquer fase pode vir a acontecer a conciliação. E aí eu não vou falar a conciliação das partes, porque atualmente, conforme a nossa resolução, o denunciante ele não é considerado parte. Mas o que acontece em alguns casos? Porque para ter a conciliação, eu preciso ter algumas regras a mais a serem aplicadas. Né? A resolução ela traz bem claro quando precisa do aval. Vamos supor que a Daniela faz uma denúncia contra o Tostes e tal, enfim, e eu vou e propor, ele vem e propõe, eu gostaria de fazer parte da fase de conciliação e que fosse instaurado a fase de conciliação. Ela pode ser a qualquer tempo, ela não tem um prazo. Só que se for um tapa na cara um do outro, né, precisa da minha anuência também. Né? Mas, de repente, é algo que foi denunciado que tem a ver com o desvio. Aí precisa da questão de ressarcimento do dano e tudo mais. E algumas delas, obviamente, precisa do aval da instituição. Né? E aí, como que se faz esse aval? Através da diretoria ou do órgão competente para análise daquele processo, tá? Que é o representante naquela hora. Então, a fase de conciliação ela existe, mas ela tem algumas regras próprias para que ela realmente seja aplicada e se chegue lá no resultado de conciliação. Então, quando se chega no resultado de conciliar, não existe mais a aplicação de uma penalidade, e sim de um acordo entre os órgãos e as pessoas envolvidas naquele parte. Tá? Hoje ele é bem claro as regras, quando a gente lê lá são questões bem objetivas, mas às vezes aí pode surgir alguma questão de pergunta e a gente continua. Eu acredito que era isso, não sei se o Tosh tem mais alguma coisa para complementar, e talvez através das perguntas de vocês ficou mais fácil a gente ir desenvolvendo aí o tema também nesta unidade do módulo criado pelo Cláudio. É isso que eu acho, né, Tosh? A gente não quer aprofundar no tema, a gente sabe que a gente só tem 2 horas, então também não quer ficar azucrinando vocês, falando especificidades do nosso processo ético-disciplinar, administrativo-disciplinar. Mas nós estamos à disposição para responder todas as questões que vocês tiverem. Eu estou à disposição para responder todas. Fico aqui até as 3 da manhã porque eu gosto muito do tema. Talvez a minha esposa que está ali em cima do quarto não vai gostar, mas estou aqui à disposição de vocês para atendê-lo sempre que for preciso.
primeira pergunta que vem ali do Felipe é assim: boa noite. Em média, quantos arquivamentos e quantas condenações, né, que é a aplicação da penalidade, ocorreram nos 12 meses? Da minha parte, Felipe, talvez o Tocha se complemente, porque ele ficou um tempo lá ainda na comissão, até abril do ano. Depende, porque tem o nível regional, tem o nível nacional, tem o nível local, e essa média eu não saberia te dizer, mas assim, enquanto Conselho de Administração Nacional passa por nós lá, os que são de competência do CAN para efetuar o julgamento, mas o CAN também já ofereceu, como o Tocha trouxe ali, por exemplo, uma denúncia feita pelo órgão, a presidente está representando, né? É o nome da Daniela hoje que está, na pessoa da presidente. Mas a gente já arquivou algumas, sim, mas já prosseguimos com outras. Mas eu não saberia te dizer a média, a quantidade. Eu não tenho esse dado para te passar, até porque talvez teria a comissão de ética na presidência do próprio órgão. Ou a própria... Isso não é que ele é um dado sigiloso, mas a gente não tem como... A gente esqueceu o detalhe da questão do sigilo da matéria disciplinar. Né? A gente não deve e não pode... Eu só estou pegando um gancho aqui na tua pergunta. Mesmo que seja um amigo nosso, um amigo que me contou, eu devo manter sigilo da informação que eu tive, às vezes em razão da função, ou mesmo por ser amigo. Já pensou, o fulano disse que tem processo como ciclano e tal, e essa conversa vai igual aqueles telefones sem fio. E aí a nossa regra diz que o processo disciplinar, ele é sigiloso, mesmo para as partes. Então, é obrigação das pessoas envolvidas em julgamento, em comissão de ética e disciplina, denunciante, denunciado, manter o sigilo, testemunhas e tudo mais. E às vezes a gente peca por comentar com outro, tu viu o que aconteceu com o fulano? Isso também não deve acontecer, tá? Mas enfim, os dados a gente sabe mais ou menos. Eu vou dizer até, graças a Deus, eu não tenho esses dados, porque nós não fazemos esse tipo de levantamento. Porque esse tipo de levantamento te leva a mudar sua posição em alguns casos. Então é melhor não ter esse levantamento. Vai por mim, Felipe. Melhor não ter esse levantamento. Mas não tenho receio de punir quando deve ser punido e também de dizer, não aconteceu nada, vamos absolver, vamos extinguir o processo, arquivar, porque não cabe nada. Não tenho receio de fazer isso, só tenho certeza de fazer isso. Eu não tenho problema nenhum em dizer que alguém nunca mais vai botar um lenço escoteiro da União de Escoteiro do Brasil pendurado no pescoço e excluir essa pessoa. Eu não tenho problema de fazer isso, mas eu tenho absoluta certeza de fazer isso. Nós chegamos numa assembleia uma vez em São Paulo, Assembleia Nacional, antigamente a Assembleia que decidia a exclusão. Eu falei para você, eu falei na Assembleia, não tem problema nenhum que vocês façam, mas tenho certeza do que vocês estão fazendo. Estou dizendo que nunca mais essa pessoa vai botar o lenço no pescoço. Eu vou fazer, mas eu tenho certeza disso. E aí depois estavam esperando que eu dissesse para eles, pode fazer, não. Então, só tenho certeza de fazer isso com plena consciência. Mas eu não tenho essa estatística também, Felipe. Não tenho mesmo. Schmidt. Opa. Essa informação aí de que o grupo pode fazer processo administrativo, disciplinar, ela é da nova resolução agora ou ela é antiga? Não, ela já existia. Eu pergunto isso porque esses dias nós tivemos um debate e as pessoas falaram com tanta convicção que só a região podia fazer que eu acabei acreditando. Não. Hoje, existem 3 níveis que podem fazer processo disciplinar. Nível local, nível regional e nível nacional. Tá? Então, o nível nacional tem a Comissão de Ética e Disciplina Nacional prevista em seu estatuto. O nível regional, a maior parte das regiões tem em seu estatuto a previsão da Comissão de Ética e Disciplina Regional. Se ela não tem, em cada caso que for necessário, a diretoria regional nomeia ou constitui uma comissão de ética e disciplina nacional para aquela situação ou para aquele momento específico.
No caso dos grupos, eu pessoalmente só conheço um grupo que tem uma comissão de ética e disciplina local prevista em seu estatuto. Mas os outros todos podem fazer. Todos os outros podem. Você, presidente do grupo escoteiro, você teve um problema com o ANU, você vai chamar 3 escotistas, dirigentes ou pais e constituir essa comissão de ética e disciplina local. Tem as regras, você vai seguir as mesmas regras que os outros níveis seguirão. As regras são as mesmas em todos os níveis. Eu já vi casos do seguinte, chegar para a região, na verdade chegou para a Nacional. A Nacional repassou para a região e a região, então, comunicou o grupo escoteiro e o grupo escoteiro montou essa comissão lá para tentar resolver, né? E o que eu fiquei sabendo é que acabaram não se entendendo justamente por essa questão que o próprio Totti nos trouxe, de os grupos serem menores e não ter conseguido tocar aquilo para frente, e aí ficou parado, e aí voltou para a região, e a região acabou resolvendo. Por isso que eu falei, na dúvida, acabem mandando para a região, que a região vai saber mais ou menos e até monitorar isso, né? Mas é isso aí, nos grupos escoteiros não tem a comissão de ética propriamente dito, então ele é instaurado e criado para cada processo em si. Se me permitem, depois a gente vai continuar as perguntas, mas eu vou mandar um arquivo para vocês exercitarem o seu dinamismo ético disciplinar. Depois vocês baixem aí. Esse é um arquivo que eu coloquei no curso que nós demos lá no Campus Escola de Jaraguá, em São Paulo. Inclusive tinha o pessoal de Minas Gerais lá. Esse arquivo são alguns exemplos de casos éticos. Eu coloco situações hipotéticas para depois vocês pensarem, se quiserem me mandar depois para saber uma possível resposta, se é que é possível dar uma resposta. No e-mail também. Para que vocês possam exercitar um pouco essa visão do processo ético disciplinar. É só parte mais prática, né? Uma parte mais prática. São poucos casos, é só um exemplo são 20 exemplos de casos para vocês analisarem. Vamos lá? Alguém mais? Mais perguntas? Mais perguntas, pessoal? Senão a gente continua falando. O pessoal é muito acanhado, viu? Eles ficam aí... Eu tenho uma dúvida. Uma dúvida não, né? Assim, poxa, uma orientação, né? Solicitar uma orientação. Eu tive eu não presenciei, mas eu vi um assédio, não vou nem falar assédio, não. Uma chefe desrespeitou, assediou uma membro da diretoria. Graças a Deus, foi infelizmente só uma briga verbal, mas assim, a adulta que provocou a diretora, ela fez. Eu não estava presente, mas pelo que disseram, parece que ela provocou a ponto de foi quase uma agressão física. Atualmente eu sou diretora administrativa e na hora que vieram me falar, e eu inclusive era organizadora do evento, na hora que vieram me falar, a única coisa que eu conversei com o meu presidente, falei assim, olha, vamos tentar apaziguar para que a gente não tenha, no meu ponto de vista, né, não tenha mais dores de cabeça a respeito disso. Não sei, assim, no meu ponto de vista, eu conversei com o presidente e falei assim, olha, eu acho que a melhor atitude que a gente tem que fazer é tentar apaziguar e não levar isso adiante. E aí eu queria, mediante tudo isso, né, sei que vocês orientam, tentar apaziguar e não levar uma briga adiante, um desacato. Isso me parece, Cristi,
uma situação muito clara de uma conciliação, sabe? E parece uma coisa muito pessoal entre A e B. É claro, sem saber todo o contexto dele, né? Respondendo muito em cima do que você contou para a gente. Me parece uma questão muito entre A e B. Né? Quando há uma questão assim, vale muito a conciliação. É só quando efetivamente isso passa para um nível muito acima. Quando chega às vias de fato, por exemplo, quando chega uma agressão, houve uma assembleia numa região em que, numa discussão por conta de finanças, uma diferença de R$ 500 nas contas, 2 dirigentes saíram literalmente no braço no meio da assembleia. Isso foge um pouco ao razoável de uma discussão, ainda que acalorada. Né? Eu só queria, agora falando um pouco como advogado e escoteiro, tá? Cuidado com esse termo assédio. Cuidado. Esse termo, ele é muito perigoso. Muito perigoso porque o pessoal está dando um sentido muito amplo a ele que ele não tem. Então tem que ter um pouco de cuidado, porque quando duas pessoas estão debatendo, discutindo, brigando, xingando uma outra, eu não vejo assédio. Eu vejo injúria, eu vejo várias coisas, mas não assédio. Assédio é quando uma pessoa está lá quieta e a outra vai atormentar e atravessa alguns limites específicos. Tá? Então, só cuidado com essa questão aí. Jéssica? Só um pouquinho antes. Oi, desculpa, perdão. O Tosh trouxe muito bem lembrado a questão da conciliação. A gente tem que entender que a conciliação realmente pode ser prévia, né? Já soube de algum ato, não precisa partir direto para um processo disciplinar. E às vezes as partes se resolvem. É diferente também se acontecer uma vez, 2, 3, 4, né? Embora não seja considerado reincidente ali, porque não há aplicação de penalidade, que é a condenação, mas há uma reiteração de atos sucessivos da mesma natureza, pessoa e tal, aí foge um pouco do caso. Mas eu também acompanho o Tostes com relação à palavra assédio. A gente precisa cuidar bastante, porque ele dá uma visão completamente ampla e aí o pessoal acaba até se equivocando depois, né? Mas vamos lá para a Jéssica, então. Boa noite, gente. Então, eu sou completamente leiga nessas questões jurídicas, né? Falou de formalidades, assim, eu não levo muito jeito. E eu me vi numa situação há pouco tempo que eu fiquei totalmente vendida ali no meio, sem entender o que estava acontecendo. Então, eu queria ver a opinião de vocês, se vocês já viram algo desse tipo e como reagir ali. Foi uma acusação onde foi usada a palavra assédio, mas assédio a outros chefes de outros grupos, com o intuito de captar para outro grupo, entendeu? De um chefe chegar, me colocar na situação, não foi comigo, mas vamos lá. Chega e fala assim, eu não estou gostando do meu grupo, é assim, assado e tal. E se eu chegar a falar, não, vem pro meu grupo e tal, isso cabe uma ação disciplinar, um processo? Como é que é isso? É tão grande assim esse problema? Eu acho que não. Eu, pessoalmente, não. Rafael, eu não vejo nada. Eu entendo quando o grupo, isso aconteceu recentemente, eu mediei uma situação muito parecida. Quando o grupo fica muito chateado, que o presidente de outro grupo veio conversar com 2 chefes que ele tinha no grupo para levar para o grupo dele. Eu entendo o presidente ficar chateado. Mas eu não consigo ver uma transgressão disciplinar da nossa instituição. Realmente eu não consigo. Isso foi agora que você viu? Faz umas 3 semanas que eu tive que responder esse e-mail. Vamos falar do mesmo assunto, então. Eu tive que responder esse e-mail tem umas 3 semanas. É mesmo? Então isso foi pra frente, gente. Eu queria saber como lidar com isso. Não, é que como eu sempre me coloco à disposição, eu sou o diretor jurídico da região, e eu estou à disposição da região o tempo inteiro. Eu, inclusive, nesse momento, estava respondendo e-mail aqui da região. Então, eu respondo tudo que me perguntam, todas as dúvidas, estou aqui à disposição de ajudar os meus 300 grupos, eu estou à disposição disso. Então, às vezes, a gente responde
Mas, te ser bem sincero, Jéssica, eu não consigo ver uma transgressão disciplinar passível de um processo. Mas entendo quando o diretor-presidente, o diretor do grupo, fica chateado que veio um outro grupo e roubou meus 3 chefes. É que entra dentro daquela questão que eu falei para vocês. Eu entendo como Tostes está e penso que aí é uma questão muito subjetiva, né? Já pensou se o presidente diz, ainda bem que levaram? Também pode ter essa questão. Então, assim, é muito subjetivo. Não tem como a gente medir até que ponto isso seria qual tipo de transgressão, aonde que inclui isso? Isso entra, eu acredito, que na moral, né? Entra lá na questão moral, por que fez isso e tal, mas não é exatamente o que... Porque quando a gente vai analisar essas questões, a gente acaba analisando até o objetivo, justamente para colocar o meu, vamos supor, hoje eu tenho, quando é de competência do CAN, acaba passando pelo órgão plenário do CAN, né? Mas, tipo assim, eu não posso colocar o entendimento subjetivo lá, né? Eu tenho que colocar a questão objetiva. Então, isso ia ficar, como o Tosh falou, eu entendo que não. Então, Daniela, também entendo que não. Né? Então, não dá para ter questões subjetivas em processos disciplinares, penso eu. Você vai ter que aumentar o salário no seu grupo, Jéssica. Tá difícil, viu? Tá difícil aturar uns negócios desses. Porque depois disso, eu confesso pra você que eu fiquei até com medo de conversar com as pessoas. Porque, querendo ou não, o chefe sempre tem algo a reclamar, né? Todo grupo tem algum problema. Então, quando uma pessoa chega para você, te traz um problema, você fala, uai, não tá satisfeito lá, procura outro. Nossa cidade tem 5 grupos para você poder ir. Não tá feliz, procura outro. Depois disso, eu vou ficar calada. Mas... nesse caso do grupo que me perguntou, ainda tinha um problema, porque o grupo paga cursos. Tinha acabado de pagar o curso avançado. Então não foi esse caso meu. Então, não, esse é daqui do Paraná. Então teve essa encrenca aí e essa deu uma atravessada. Mas, como eu disse, é uma questão muito mais. A cobra deles devolta o valor e segue o barco. Ótimo, seja feliz. Obrigada. Agora, quem tinha levantado, a Maria Aparecida. Boa noite, pessoal. Então, eu vou até falar do assunto com certo receio, né? Porque o caso realmente ele aconteceu comigo e com a minha filha, né? A minha família praticamente, né? A minha filha mais velha entrou no escotismo, logo em seguida eu, meu esposo, e hoje os 2 mais novos que eu tenho também fazem parte do escotismo, né? Aqui na cidade. Com isso, há cerca de 2 anos atrás, eu passei por uma situação que eu nunca tinha passado, né? E isso mexeu bastante com a gente. Na época, foi uma decisão que a gente tomou em conjunto, mas foi bem difícil. Aconteceu o seguinte: organizaram um acampamento para a tropa sênior. E nessa tropa sênior só tinha a minha filha como menina. Os outros eram meninos, né? Eles foram para esse acampamento, tinha uma chefe do clã, tinham 2 escotistas, um deles diretor de métodos educacionais do grupo, que a gente fazia parte. Com isso, eles foram sem uma programação... sem plano de segurança, uma programação um pouco perdida, digamos assim, foram para um bosque. Nesse bosque, eles tinha chovido no dia anterior, estava úmido, estava bem escuro, não tinham feito, né, como eu falei, um plano de segurança, não tinham estratégias nenhuma. A madeira que estava lá para fazer a fogueira que eles queriam, cada um fazendo a fogueira, ela estava molhada, estava úmida, então eles estavam com dificuldade para acender a fogueira e estavam pegando a madeira que eles encontravam pelo caminho. Foi quando a minha filha pegou num galho e um outro
menino também pegou da patrulha. E ela soltou o galho, ela deixou o galho para o menino. Foi quando, por problemas pessoais, esse escotista, né, e dirigente, ele gritou com a minha filha. Ele já estava com um nível de estresse assim, pessoal alto, eu entendo o lado dele, porém foi totalmente descompensado e gritou com ela que ela era muito burra, que ela não tem que liberar as coisas para os outros, não. Bom, 16 anos no meio de jovens que ela ainda estava se integrando a eles, né? No primeiro momento ela ficou quieta. Quando eu cheguei na sede para buscar ela, que nesse evento eu não tinha participado, eu sou de outro ramo, ela já chegou chorando e contou por cima o que tinha acontecido. A escotista do clã também me contou o que aconteceu, que por várias vezes ele foi desrespeitoso na forma de tratar o jovem, não somente ela, tinha outros jovens também que ele foi desrespeitoso com eles. Nesse momento também estava o meu sobrinho, né, primo dela, e ele falou a forma como o escotista se dirigiu a ela, gritando, né? E a minha filha, para completar a situação, a minha filha tem um grau de autismo, né? Suporte nível 2. Ela chegou em casa, assim, ela entrou, a gente levou ela para o escotismo por causa disso, ela não tinha um contato direto com as pessoas, ela passou a ter. O nível de suporte dela no grupo, ela não exige que ninguém fique ajudando ela. Ela precisa de uma orientação direta. Então, o monitor, para ela fazer algo, ele tem que falar diretamente com ela. Sabrina, faz isso, isso e isso. Ela vai lá e dá conta. Com isso, ela chegou em casa, o nível dela de suporte antes era muito maior, a questão de autoagressão que acontece. Ela teve esse surto no banheiro de autoagressão, onde eu fiquei extremamente furiosa como mãe e fui conversar com o escotista. Falando, olha, eu entendo, no dia a mulher dele tinha quebrado a perna, ele tinha teimado e ido para o acampamento, ele estava estressado. Falei, olha, tá estressado? Chama outro escotista para lidar com o jovem. E aí, com isso, a minha filha não quis mais ir para o grupo escoteiro. Ela me pediu para não participar mais. Ela não queria, em hipótese alguma, estar com essas pessoas. O caso chegou ao conhecimento de todos os escotistas, da diretora-presidente, e ela falou que o escotista é assim mesmo. E ele falou para mim que tropa escoteira a gente trata assim, é no chute no murro. Aí eu fiquei mais brava com a situação. Enfim. Eu sou pai, né? Muitos aqui o são. Então, e mais do que ser pai, né? Eu sou chefe de escoteiro há muitos anos. Então, assim, tratar minhas crianças e meus jovens assim vai ser uma vez só, né? Mas sem querer adentrar no mérito da questão. Bom, duas visões para você, tá, Maria? Vamos tentar. Lembrando que eu só sei o que você está me contando, não sei mais nada, só isso que eu sei, tá? Então, o chefe está errado, ele deveria ter sido, no mínimo, chamado a atenção, por isso que eu disse a vocês, aos presidentes, aos diretores, na proteção das nossas crianças, jovens e adultos. É importante a atuação, para que a gente não perca um jovem por causa de uma coisa que parece simples para nós, né? Mas que para uma criança que tem uma necessidade um pouco mais especial, ela precisa de uma atenção um pouco mais especial. Ela não pode passar por esse momento. Então, esse ponto. Mas talvez, Maria, agora minha outra visão, né, tenta trabalhar isso com ela. Talvez isso possa ser uma oportunidade para ela. Eu sou originário de um grupo escoteiro, originário não, porque já foi o meu segundo grupo escoteiro, quando eu era menor, de um grupo escoteiro que 50% pelo menos do grupo escoteiro trabalhava com especiais ou eram especiais. De um nível muito mais elevado. Meu aquelá era meu amigo até hoje, o nosso aquelá do grupo era diretor de uma escola de centro de ensino especial de nível elevado, de DBUs, de deficiências múltiplas, e muitas dessas crianças iam para o grupo. E a gente tinha, puxa uma corda aqui, solta uma ali, solta um pouquinho, um aprendizado muito. Isso foi
crescimento muito especial para todo mundo dentro do grupo. Então, tenta levar ela novamente, aos poucos, leva para um evento, leva para um jantar, né? Agora, com o adulto, aí é a diretoria que vai ter que resolver efetivamente, mas eu estou pensando nela, né? Pensando nela, para que ela volte a se adaptar, porque a gente sabe a importância do movimento escoteiro, e eu sei que para ela vai fazer muito bem também. Uma experiência não pode acabar com todo o resto, né? Então, não desista, continue, Maria, continue. Complementando a resposta, né, o Tostes veio dessa parte mais subjetiva, e aí quando a Maria nos trouxe, isso aconteceu mais ou menos um ano atrás. Por isso que eu disse que com as perguntas e a interação de vocês é importante que a gente vai trazendo alguns detalhes para que vocês conheçam, para que a gente não chegasse aqui e lesse simplesmente a resolução para vocês, né? Na resolução, ela tem um tempo, ela prevê um tempo específico para o oferecimento da denúncia e para o início do processo administrativo, né? Ela não pode passar mais de um ano, tá? Então, assim, é importante que às vezes a gente pense, deixa para depois, e aí quando vai oferecer a denúncia de alguma coisa ou vai tomar uma providência, passou tanto tempo que o processo precisa ser arquivado já na mera denúncia, certo? Ele sequer é investigado praticamente. Ou ele é investigado, chega lá na fase do julgamento, se verifica. Às vezes já se tem noção no momento da denúncia que passou mais de um ano. Mas em outras a gente consegue verificar somente lá na fase de instrução, com a colheita de provas. E aí é aquela verdade que às vezes a gente escuta, eu ofereci uma denúncia e não deu em nada. Né? Então, assim, a gente tem que... É muito, muito pontual o que a Maria trouxe, muito importante. A gente precisa tomar providência com essa coisa, sabe? A gente não pode deixar para depois. Porque às vezes a gente, principalmente para quem é dirigente, sabe? Essa providência precisa ser imediata. Então, e para quem é escotista, a gente tem que pensar que às vezes a gente pensa assim, isso é um problema da diretoria do grupo. Não. Se vocês pegarem no estatuto está escrito que solidariamente a diretoria é responsável pelos seus atos, enfim e tal, e que responde pelos atos dos seus escotistas. Mas aquele escotista que agir por omissão também pode ser penalizado, que às vezes eu sei de alguma coisa e não levo a conhecimento de quem deve tomar a providência. Eu sinto muito, Maria, pelo ocorrido, me solidarizo contigo também, sou mãe de uma guia, né? Entendo e acho que não sei nem o que te dizer, na verdade, né? Porque quem sente na pele sabe o quanto é ruim essa situação. Às vezes, por muito menos, a gente já se dói. Mas eu acho que a dica do Tostes aí é muito valiosa para que a tua guia volte. Mais alguma pergunta, pessoal? Só respondendo ao Felipe, que falou aí. Felipe, vai acontecer. Lembre que somos todos humanos e passíveis de erro, tá? Não é porque estamos no nível regional, nível nacional, que nós chegamos a deuses. Eu, às vezes, até me sinto um pouco, mas não. Sou não. Brincadeira. Mas vai errar. A gente vai errar também. Então, não tenha medo de dizer, mas, querida diretoria regional, vocês estão errados. Mas, ok, sem problema. Seguimos o barco. Quem levantou a mão foi o Jorcelino. Boa noite. Eu quero parabenizar aí pela exposição. Eu tenho duas questões. Uma até pedindo que vocês possam frisar melhor. Uma primeira, o PAD, ele tem um ato para sua formalização ou a formalização dele seria apenas a denúncia? Essa seria a primeira. A segunda, vocês frisaram bem que o PAD não é a pessoa A contra a pessoa B. É a instituição visando a apuração do ato daquela pessoa B. Mas quando se fala na conciliação e mediação,
parece que volta, a Daniela até já fez alguma ponderação nesse sentido, volta a pessoa A e a pessoa B. Então, seriam essas as considerações que eu gostaria que fosse novamente abordado. Obrigado. O início do processo disciplinar, ele tem algumas formalidades, obviamente. Então, há uma denúncia, o conhecimento de que houve, o ato de denúncia ele pode ser de duas formas. Ana Lúcia, eu faço uma denúncia para a Diretoria Regional de Minas Gerais, dizendo que aconteceu isso, isso e isso, dou nome aos bois, digo o que foi que aconteceu e peço que seja apurado e punido. Esta é uma denúncia. E a outra chegou ao ouvido desta diretoria local que o chefe tal fez alguma coisa com o menino tal. Então, essa diretoria pode abrir de ofício um processo disciplinar. Então, chegou a denúncia. Numa reunião de diretoria, a diretoria do Grupo Escoteiro do Giovanni decide que nós vamos abrir um processo ético-disciplinar contra o Otávio por conta disso, disso, disso. Nomeia-se a Comissão de Ética e Disciplina local e para instruir e emitir um parecer. Este ato da diretoria é o ato de instauração do processo disciplinar. Ou seja, pela denúncia ou ela de ofício, ela fazendo a instauração. Tá? É assim que começa o processo disciplinar. Inclusive, é uma exigência que esta ata, essa deliberação, esteja como no início do processo disciplinar. Tá? Vou deixar a questão da conciliação para Dani. E essa denúncia, pessoal, é que a gente tem que entender, como trouxe a Jéssica, se não me engano, muitas pessoas da nossa instituição não são da área jurídica. Não vai vir uma denúncia ao ilustríssimo senhor tal, enfim, mas é vir relatado a situação com maior riqueza de detalhes que tiver, e lembrando que é uma exigência da resolução que ela não pode ser anônima. Ela não pode ser anônima, que é totalmente diferente, que a gente não está falando aqui daquelas questões que envolvem o canal de conduta. Como disse o Tocha, isso a gente deixa para outro dia, sabe? A gente está falando aqui de denúncia que gera um processo administrativo disciplinar. Então, a denúncia não pode ser anônima, ela tem que vir com maior riqueza de detalhes, não que não possa ser instruído depois esses detalhes, mas é importante, se já tiver, vir relatado com os maiores detalhes possíveis. A segunda questão sobre a conciliação, quando a gente fala que é o processo a partir do momento que tem uma denúncia, o denunciante ele se desvincula do processo e é interesse da instituição averiguar o que aconteceu, porque ela quer saber o que está de errado, o que não foi cumprido disciplinarmente, as disciplinas da sua instituição. Então, quem é que vai fazer parte desta conciliação? O órgão, né? O órgão ali que é responsável a gente recebeu uma recentemente no CAN, o órgão responsável ali pelo julgamento, enfim, e a própria parte denunciada. Mas há questões, Gertelino, que acontece assim, vamos dar um exemplo, que o Cláudio e o Toches resolveram começar uma briga e se acabaram no tapa. Um deu um tapa no outro, um deu um tapa na cara, o outro deu um tapa nas costas. E eu assisti isso, eu presenciei isso, eu ofereci a denúncia, eu não sou a pessoa do ofendido, mas eu vi vias de fato acontecerem dentro da minha instituição, não lá na rua, eu estou falando de uma atividade escoteira, sabe? Então, na fase de conciliação, eu não sou, a instituição precisa averiguar o fato, sabe? Mas quem precisa, vamos dizer que é o Cláudio que deu o tapa no Toches, o Cláudio precisa ser chamado também para essa sessão de conciliação para saber se ele também concorda, porque em tese ele é a pessoa do ofendido, foi ele quem levou o tapa, sabe? Então tem umas nuances que a gente precisa respeitar que são um pouquinho mais complexas nesse momento da conciliação, tá? Na fase de conciliação em si.
Não basta só que a instituição promova a fase de conciliação e que realmente concorde, mas há questões que elas são da esfera privada de cada um. Ela só se torna coletiva porque ela aconteceu dentro de uma atividade escoteira ou no exercício da função, enfim, às vezes não é numa atividade, mas é na sede, enfim, no exercício da função. Então, para te explicar melhor, a gente teria que saber o caso concreto e tem casos e casos, né? A gente até fala sempre assim, os processos judiciais também são assim, há casos e casos e precisa averiguar toda a narrativa dos fatos que envolvem. Mas, em tese, é mais ou menos isso que funciona, tá? Na fase de conciliação. Se ela for da esfera privada, que atinge duas pessoas, e a pessoa do denunciante é outro, aquela pessoa, em tese ofendida, que levou o tapa, neste exemplo, precisa participar também e dizer que concorda. E lá a norma, eu peguei aqui a resolução, né? Ele diz assim, bem claro, ó, é o artigo 78. Na hipótese do denunciante não ser a pessoa ofendida, antes de iniciar a fase de conciliação, este deverá ser notificado para que manifeste expressamente a concordância na realização do ato. E, neste caso, é dispensada a concordância do denunciante. Notificado o interessado, não apresentado qualquer manifestação no prazo de 10 dias, compreender-se-á o silêncio como negativa em participar da fase de conciliação. Geralmente, a negativa é uma concordância tácita. No caso aqui, se ele nega, é como se ele não responde, é como se ele estivesse se negando, ele está se negando a participar da fase de conciliação. Tá? Isso é o que está na nossa resolução. Conseguiu compreender, Juscelino? Ou com alguma dúvida? Então, sim, esclareceu imensamente. Obrigado. De nada, imagina. Explicando um pouco ali o Felipe colocou por que o Código de Conduta da UEB não é um documento de assinatura e adesão obrigatório como um acordo de trabalho voluntário. Existe algum impedimento disso acontecer. Na verdade, aí é uma questão interpretativa legal. O Código de Conduta é uma resolução do Conselho de Administração Nacional. Se é resolução do Conselho de Administração Nacional, todos estão vinculados a ela. A partir do momento que todos fizeram a promessa e assinaram o registro escoteiro lá, no registro escoteiro consta que resolução dos órgãos diretivos todos deverão seguir integralmente. Então, talvez por uma questão de vamos deixar claro, pega aqui esse papelzinho, leia e assina aqui embaixo. Eu concordo com você. Mas, deixando também claro, é uma resolução do Conselho de Administração Nacional e estamos todos vinculados a ela. Ainda que pessoalmente eu divirja desse código, mas estamos. É igual a lei, a gente não pode, né? A lei do país, a gente não conhece todas, vamos dizer, mas a gente não pode, enquanto cidadão brasileiro, dizer que ignora a lei, eu descumpri porque eu desconheço, enfim, não. Se a gente está vinculado à instituição associada, a instituição tem o dever de cumprir todas as regras, concordando ou não. Exato. Mais alguma pergunta? Isso aí, gente. Eu gosto que, por favor, um de cada vez. Não briguem, não saiam no tapa-calma, um de cada vez. A gente tem tempo. Vamos lá, pessoal. Mais alguém aí com alguma dúvida? Gostaria de fazer algum comentário? A gente está à disposição aí, quer dizer, eles estão à disposição para ouvi-los. O Giovanni levantou a mão. Por favor, Giovanni. Bom, gente, é muito legal esse tópico, né? É bem interessante esse tópico da parte jurídica, da parte disciplinar. É bem interessante mesmo, porque no escotismo eu já percebi, eu tenho pouco tempo de movimento, mas eu já percebi que a gente tem que administrar muito a vaidade, né? E é um dos pilares, como a gente é humano, né?
um dos pilares da humanidade realmente é a vaidade. Isso complica muito o nosso aprender fazendo, né? Entendeu? Eu acho, é isso que eu acho, é só esse comentário mesmo, mas o tópico é muito legal, muito importante, está de parabéns, tá? Obrigada, Giovanni, eu já agradeço em meu nome, do Tostes e do Cláudio. E é importante que a gente conheça, às vezes é um tema muito, como eu falei ali, teórico, tal, enfim, mas é importante, mesmo que a gente não saiba os 100 artigos dessa resolução, a gente não precisa, eu sempre digo isso como advogada, não precisa decorar a norma, mas a gente precisa saber que alguma coisa existe nesse sentido e aonde que eu devo encontrá-la, para que vocês conheçam melhor. Ela está no site da nossa instituição, tá lá em resoluções do CAN, vocês vão encontrar, ela foi aprovada, essa última, em novembro, na reunião plenária de novembro do Conselho de Administração, e é resolução CAN 08/2022. Então, é importante que existe algo nesse sentido que vocês saibam onde pesquisar. É lá, o bom estudioso é aquele que sabe pesquisar. Mas agora a gente passa para o Adnilson. E depois a gente volta no Giovanni. Boa noite a todos, novamente. Eu queria trazer, a gente falou muito de comportamento escotista, né? Eu queria trazer um pouco para a análise da gestão, né? Que é o tópico aí do curso, e saber se a gente tem processos aí disciplinares com relação ao comportamento financeiro, né? A gente vê, eu participo do Conselho Fiscal hoje, a gente vê que tem uma grande deficiência aí na gestão dos grupos, né? Principalmente quando se passa aí de uma diretoria para outra, e na prestação de conta não existe muita transparência, muitos controles, né? Os processos bem definidos, e existem processos disciplinares nesse sentido? Infelizmente temos. Mas vou dizer que a maior parte, e aí, tratando muito do que você falou, do mote deste curso, do Cláudio está dirigindo, gestão. Aos diretores, aprendam uma coisa, comissão fiscal não é para ser sua inimiga, é para ser sua parceira. Puxa, eu pessoalmente, agora eu vou falar Rafaelzinho já foi diretor-presidente algumas vezes. Eu não tenho talento para gestão, eu preciso ter alguém que saiba fazer financeiro lá, porque eu não sei. Mas como comissão fiscal, eu sou o cara que eu quero olhar o papel, eu quero entender o que é esse negócio aqui, o que é isso aqui, gastou isso aqui, o que é esse papel isso aqui, eu quero entender. Então, é para ser parceira, para que não basta ser correto, tem que parecer correto. O pai que vai lá ver uma prestação de grupos, uma assembleia de grupos, ele tem que entender por que está dando briga entre comissão fiscal e diretoria. Peraí, mas eu estou pagando mensalidade, vocês não estão usando direito o dinheiro que eu estou pagando. Então, nós temos mais do que deveríamos nesses processos, mas muito mais por conta da briga ou da divergência entre diretoria e comissão fiscal, seja ela local e regional. Nacional, a gente não tem mais esse tipo de coisa, graças ao bom Deus. Nós passamos aí muitos anos numa briga para não ter mais recibo de papel de pão, de grupo, ainda tem, para não ter dinheiro de caixinha, que alguém pega na caixinha, leva, depois eu pago. Não, né? A Nacional, que eu sei, é que se trabalha de forma muito burocrática até, mas muito regular. A maior parte das regiões também, mas algumas regiões são menores, então tem ainda um pouco menos de cuidado. E os grupos muito mais difíceis. Né? O grupo muito mais difícil. Então, gestão, grupo, diretoria de grupo e comissão fiscal tem que trabalhar em parceria. Né? Não pode ser um só cobrando do outro e o outro chateado porque aquele cobrou do outro. Né? Então, tenho isso em mente. Mas sim, temos muito processo. Bem, complementando a fala do Tostes, algo assim. Vamos dizer ali ligada à questão de má gestão, não é má gestão, é tipo assim, não pegou, como o Tostes falou, um recibo adequado. Muitas vezes isso acontece, e aí voltamos lá naquela questão do estudo que eu disse, por desconhecimento
de quem está no exercício da função. Não sabe que deve pegar determinada nota, para determinado serviço tem que ter contrato, para determinado... Enfim, é o desconhecimento. Por isso que a gente, quando se dispõe a exercer qualquer função dentro do movimento escoteiro, a gente tem que, se não estiver preparado, buscar conhecimento para o exercício da função, justamente para não fazer errado. Mas eu já vi processos, vamos dizer, por má fé, realmente, malversação por má fé, mas eu já vi outros por questão de realmente desconhecer o que deveria ter sido feito. E aí a pessoa acabou respondendo sim, justamente pela omissão no exercício da função. Tá, Denilson? Eu já vi bastante disso também. O Giovanni tinha levantado a mão. Obrigada, Denilson. Pode falar, Giovanni. Giovanni? Gente, desculpa, foi um problema entre a cadeira e o celular, é uma peça complicada aqui. Tá bom? Foi mal. Jorceli levantou a mão de novo, vamos lá. Surgiu uma dúvida aqui, Daniele Torres. Há uma judicialização de algum procedimento administrativo disciplinar? Infelizmente. Sim. Infelizmente acontece. Acontece por alguns motivos. Porque nós erramos na produção do processo. Não necessariamente na decisão, mas na produção. Chamo para mim, a responsabilidade para mim, da Comissão de Ética e Disciplina. Né? Às vezes a gente deixa de ouvir alguém que precisava, porque a gente entende que não devia, ou passou. Às vezes não produz uma prova, não analisa uma prova de uma forma correta. Ou não cumpre prazos. Né? Prazos normalmente é discussão. No judiciário, o prazo não é levado tão a sério. Não se anula processo disciplinar por conta do prazo. Isso não acontece. A não ser que seja um absurdo. Né? Era para durar 1 ano, levou 20. Né? Agora, a maior parte da judicialização hoje de matérias decididas em processo disciplinar é pela insatisfação da deliberação. Não somente. Então, nós deliberamos pela exclusão do Adnilson, por um motivo justo, correto, o processo foi feito corretamente, o Adnilson tem o direito constitucional de ir buscar na justiça uma reanálise dessa discussão. Não na instituição. Não quer dizer que a decisão judicial vai ser favorável. Isso. A gente não sabe, porque aí cabe ao judiciário fazer a parte dele, verificar se essa parte procedimental foi toda cumprida, se não tem uma nulidade, e cabe ao juiz dar a decisão. E dificilmente, assim, eu falo mais como advogada, eles vamos dizer, entre aspas, também se metem na decisão de mérito da instituição, que diz que é a instituição, mas se tiver algum mais, a gente também fala o nosso jargão do jurídico, que a gente não sabe o que sai de cabeça de juiz, né? Então a gente não pode garantir se a decisão é favorável ou não, ou se tem alguma... Quando o Tostes fala assim, um erro nosso, é nosso enquanto organização, enquanto instituição, que não fizemos como deveria fazer, que a gente tem que lembrar que antes da gente cumprir a regra de procedimento que está nessa resolução que a gente está tratando hoje, a gente tem que cumprir a Constituição Federal e as normas do nosso país. Ampla defesa, contraditório, tudo isso, né? Então, a gente, quando eu falo assim, às vezes, para nós que somos advogados, é fácil a gente linkar tudo que a gente tem dentro do movimento escoteiro com o mundo jurídico e com as normas do país. Mas para quem não acha que a gente colocando esse uniforme, a gente está imune de qualquer outra coisa. Né? Mas não, a gente precisa linkar as nossas normas com as normas do país. Satisfeito, Josefina? Mais alguma questão? Sim, com certeza. Obrigado. Mas são poucos os casos, tá, Jocelyn? Posso dizer que lembro de muitos poucos, graças a Deus. Também lembro de muito poucos. E especialmente assim, que a decisão judicial reverteu a decisão administrativa, são muito raros.
Só lembro 2. Mais alguém? Pessoal, mais alguém, mais alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Dou-lhe Fazer uma uma. consideração, Cláudio, eu sei que é uma matéria chatinha, ela tem uma questão muito burocrática e jurídica, mas, repito, dentro do que vocês estão fazendo no curso, a questão de gestão administrativa, a questão de gestão dos grupos, das regiões, não se acanhem de buscar informações. O processo disciplinar é algo complexo, mas que existe gente que possa ajudar vocês. A UEB tem diretoria jurídica nacional, regiões têm diretores jurídicos, tem as comissões de ética, que certamente estão à disposição para auxiliar vocês. Então, não se acanhe de pedir auxílio. Tá? Só esse comentário. Ô, Tostes, eu vou fazer um comentário aqui pela todas as outras sudez que a gente teve, né? Essa é a terceira e última, né? A que está dando mais comentários, que as pessoas estão mais se perguntando, é a de hoje. Isso é bem legal. Bom para vocês saberem disso. Ali eu mandei aqueles casos lá, se alguém depois quiser discutir os casos, pode mandar no meu e-mail. Deixa eu copiar eles aqui, que eu vou passar pro grupo de WhatsApp deles. Que você tá também, você poderia ter jogado. É verdade, queria ter passado lá, perdão. Não, vou jogar lá, tô jogando lá, pode deixar. Foi no automático. Aqui a Não, gente tem aí é o dever de casa, é opcional. Ô Dani, como sempre, só liga a tua fala tá picotando. Mas deve ser o ar-condicionado que tá ligado no 30 aí. Hoje não tá ligado no 30. Como consegue? Aqui hoje tá simpático, aqui em Curitiba deve estar uns 15 aqui. Ô pessoal, olha só, se ninguém mais tem dúvidas, eu gostaria de fazer só uma consideraçãozinha. O curso finaliza semana que vem, dia 31. A gente vai avaliar se existe a necessidade de tentar trazer novamente todos os formadores que estiveram com a gente durante esse período e, de repente, fazer sei lá, uma coisa bem louca para tirar dúvida. Todo mundo pergunta, eu vou verificar aí a disponibilidade de cada um dos formadores para justamente fazer isso no dia 31 para a gente poder encerrar. 31, encerrando o curso, eu estou precisando muito que todos aqueles que participaram do curso até hoje façam lá na plataforma o envio da documentação de inscrição do curso. Infelizmente ainda tem pessoas que não fizeram isso. Eu preciso muito dessa documentação, porque eu preciso avaliar o valor que entrou de dinheiro, tá ok? Para poder fazer uma lembrança do curso. Não é só para os formadores, é para todos nós, que a gente possa aí, de repente, estar levando uma boa lembrança desse curso aí. Eu vou tentar viabilizar isso. Perfeito? Então, eu preciso, com a maior brevidade possível, dos comprovantes de inscrição, a ficha, o certificado e o comprovante de depósito. Então, ok? Para que eu possa realizar aí o que eu estou planejando fazer. Beleza? E ninguém mais tendo nenhum comentário para fazer, queria muito agradecer a presença da Dani. Eu não vou puxar mais o saco dela, que ela já falou que ele fica aí, essas coisas todas. Ela já entendeu. Tostes, valeu, brigadão, muito, muito, muito obrigado mesmo. Sabia que desde a primeira vez que eu vi, né, a gente, mesmo estando muito próximos, né, mas de uma reunião que a gente teve a oportunidade lá atrás, durante o desenvolvimento da resolução 008, que você teve a oportunidade de participar, eu acho que mais de uma vez. Eu sabia que ia dar maior samba você com a Dani aí, entendeu? Acho que foi um grande momento aí para os nossos cursantes aí. Muita gente boa que está se preparando porque quer conduzir o grupo escoteiro de uma forma correta, certa.
para que, de fato, o grupo escoteiro atinja o objetivo final, que é o jovem. Beleza, gente? Muito obrigado de coração. Dani, mais uma vez, estando junto aí. Precisando de qualquer coisa também, a gente está à disposição. Quero agradecer a cada um de vocês que estiveram presentes aí. A gente vai tentar viabilizar junto com os formadores esse encontro, né, para tirar dúvidas. A gente vai montar uma enquete lá no grupo e a gente finaliza o curso aí no dia 31, na próxima segunda-feira. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos. Tenham todas uma excelente noite, aí, um bom descanso e que o trabalho da gente continua lá no Campo Escola. Beleza? Um abração, boa noite para todo mundo aí. Obrigado aí, gente. Valeu. Boa noite. Boa noite. Sempre alerta para todo Boa mundo. noite a todos. Daniel. Tchau, Um tchau. abraço. Boa noite. Daniela, eu tô obrigado. Boa noite aí, pessoal. Valeu. Boa noite, bom descanso a todos. Boa noite. Boa noite, João. Obrigado. Valeu. Agora nós ficamos nós três. Agora, boa noite para vocês. Boa Bom noite, descanso. gente. Obrigado Beijo, de Danizinha. coração aí. Obrigada, Sérgio. Abraço, mano Cláudio. Valeu, Satisfação. cara. Um abraço. Obrigadão. Satisfação foi minha, cara. Obrigadão aí. Ô, Dani, tô devendo alguma coisa pra você ou tá tudo certo? Ah, já saiu.